Oi, a gente aqui de volta. Gente, essa semana eu só tô falando de Ho'oponopono, porque na verdade eu tô lendo um livro sobre esse assunto. E quando eu começo a ler sobre um conteúdo, não que eu não conheça, porque eu já li Marco Zero, eu já li outros, só que eu tô lendo livros novos que foram lançados recentes, de experiências pessoais, e isso me deixa muito feliz, porque acima de todo o conhecimento que os livros trazem, para mim não tem nada que me ensine mais do que a nossa aprendizagem. O Neville Goddard, ele fala que maior que os exemplos que ele possa dar nos livros dele é a nossa vivência e as nossas experiências com as aprendizagens que a gente faz, do que ele escreve. E isso é algo que para mim também é muito importante, porque quando a gente aprende algo e não coloca em prática, é o mesmo que a gente não ter aprendido. Na verdade, a gente só passa a ser uma pessoa mais inteligente que não faz nada. Que é diferente de quem não é inteligente e também não faz. Então a gente vai ter, na verdade, o mesmo nível, né? Que o outro que também não leu, que também não aprendeu. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre as 4 palavras do Ho'oponopono e o que cada uma significa. Algumas pessoas falam, ai, quando eu falo a palavra, sinto muito, isso me dá uma angústia, né? E para mim, as palavras de Ho'oponopono, elas são palavras de cura. Cada uma tem um sentido. Se alguma delas, de alguma forma, não te faz bem, ou se alguma dessas palavras não te dá uma boa sensação, você não precisa falar. Elas são 4 palavras de curas que precisam ser usadas, mas não necessariamente todas e nem em alguma ordem. Você pode utilizar as palavras que naquele momento você precisar. Um exemplo disso é uma experiência pessoal. Eu fui fazer meu teste de reabilitação aqui na Califórnia assim que eu cheguei. E eu já estava há um ano no Rio sem dirigir, porque a gente vendeu o carro assim que a gente foi pro Rio. É um trânsito mais difícil, a gente não queria ficar de carro lá, então a gente vendeu o carro assim que a gente chegou no Rio. E um ano sem dirigir no Rio, 9 meses na verdade, mas um tempo aqui um ano sem dirigir, você acaba ficando muito insegura, sem falar que é um país novo e com novas leis de trânsito diferentes, né? Novas leis, então muita coisa diferente, então a gente fica muito insegura. De qualquer forma, eu já dirijo há muito tempo, mais de 10 anos, e eu fui fazer a prova bem consciente de como eu ia dirigir. Cheguei no DMV, né, DMV, que seria o Detran do Brasil, eu fiz a prova e, gente, foi uma negação. Eu fiquei, tipo, extasiada. Teve uma hora que eu fui entrar numa rua que a moça pediu vira à direita, e quando eu entrei, tinha umas faixas de bike pintada, eu ainda não tinha muita experiência. Passei por cima da faixa, não sabia se estava certo, fiquei insegura. E ela deu um grito, go, 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 tipo, vai. E eu fiquei muito nervosa. Depois disso, eu não consegui mais fazer a prova, sabe? Eu fui, continuei, né? Levei o carro pra lá, reprovei. Eu fiquei muitos meses sem conseguir fazer a prova novamente. E isso me deu uma angústia tão grande que eu marquei outras vezes e, gente, eu não conseguia fazer. A minha cabeça só ouvia o gol, 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 e aquela mulher gritando comigo. E o meu coração ficava assim, cheio de rancor, porque ela foi muito grossa e eu fiquei muito. Sabe quando você fica meio que extasiada? Eu fiquei sem conseguir ter uma boa reação e eu não conseguia mais fazer. E então eu parei e coloquei no meu caderno de Ho'oponopono, eu escrevi que eu queria muito, muito, muito passar na prova do DMV. Só que eu não estava me sentindo bem. Eu fiz a prova mais uma vez, não passei, fiz mais uma, não passei. E falei, eu vou dar um tempo. Por quê? Porque eu
não adianta ficar fazendo. A coisa não tá fluindo. E se não tá fluindo, você não precisa ficar se machucando, né? Fazendo, reprovando, chorando, passando por esse, né, todo esse inferno astral por causa disso. Eu lembro que eu fui em uma loja e eu vi alguma coisa que tinha lá, DMV da Califórnia. Depois eu vi uma foto e aí eu comecei a perceber que eram os sinais que estavam aparecendo pra mim, sabe? E aí eu fazia, olhava e dizia, eu quero tanto ter. Mas meu coração estava tão inseguro ainda. E eu lembro que eu fui pra aula de inglês e uma amiga minha chegou lá e dizendo, eu passei na prova. Eu, sério, como foi? A moça foi super educada, foi super amável, foi tranquilo, foi bom. Eu, sério. Aí uma colega da gente fez, me fala onde foi. Ela deu o DMV que ela tinha feito, que era em outra cidade. E minha colega chegou dias depois, eu passei também, foi tranquilo e foi bom. E eu, gente, sério, porque as minhas estão tendo essas experiências de primeira e eu não tive, sabe? E o meu coração começou a ficar cheio de emoção, né? Daí eu fui, peguei o aplicativo, marquei a prova, falei com meu marido, amor, você vai comigo? Ele falou, eu vou, isso é na sexta-feira. Pegamos nosso filho na escola e a gente foi. Aí eu lembro que eu cheguei um dia antes e eu comecei a escrever que eu ia fazer a prova no outro dia, não tinha contado pra ninguém. Meu coração, por mais que eu estivesse cheia de expectativas boas, porque as meninas tinham me deixado animada, finalmente, eu tava com muito receio, né, de ainda estar chateada. E eu lembro que nesse momento, eu lembrei da minha primeira vez, do meu primeiro teste. E eu parei, pensei que naquele dia eu tava muito nervosa. Gente, eu não sei como, mas eu comecei a assumir a responsabilidade. Eu tava muito nervosa, eu não sabia como entrar naquela rua. E era uma rua complexa com pista de pedestre, pista de bike e pista de carro. Era uma rua que foi confusa, não estava preparada e que eu fiquei realmente nervosa, mas a moça também provavelmente ficou, porque ficou preocupada. E então eu fui colocando, naquele momento eu comecei a perceber que eu fui assumindo a responsabilidade para mim, porque era minha responsabilidade saber sobre aquela rua. Gente, e eu parei e pensei, gente, eu perdoo aquela mulher. E foi uma coisa tão natural, porque até então, todas as vezes que eu ia fazer prova, eu fazia, sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grato, e ficava falando as palavras só como palavras, tipo, eu vou falar pra poder limpar a memória e acabou. Só que naquele momento eu só precisei usar, eu te perdoo. Eu me perdoo por não saber, naquela época, andar naquela rua em especial. Eu me perdoo porque, apesar de não estar pronta, eu fui fazer essa prova e tudo bem. Mas amanhã é um novo dia. Eu fui fazer a prova no DMV no outro dia e pasmem. O tratamento desse DMV, eu nem sei se é assim naturalmente, mas todas as pessoas sorriam. A moça me deu boas-vindas. Quando eu terminei de preencher os papéis e assinei para ir pro carro, ela me desejou boa sorte. Eu fui com a moça, né? Não sei se foi a mesma que as meninas pegaram. A moça era super tranquila. E a gente faz prova no nosso carro, né? Então ela ficou perguntando as coisas do carro, que ela, não sei se ela não conhecia. Mas a gente foi conversando e eu fui fazendo a prova, tinha bike, apareceu pessoas, teve momentos mais complexos que eu tinha que frear, eu não sabia se eu tava indo mais rápido ou menos rápido, só que eu deixei fluir. E eu lembro que quando a gente chegou e parou o carro lá no DMV, ela olhou pra mim e falou o seguinte: eu tenho no teu histórico que você fez a prova algumas vezes, eu tinha feito 3, era a quarta. E ela pegou e olhou pra mim e disse o seguinte: eu não sei
como você não passou. Porque pra mim você dirige muito bem. E o que quer que seja que aconteceu, acabou. Gente, eu fiquei muito emocionada, sabe? Porque não foi só passar, foi perceber que até então eu estava pedindo a coisa errada. O Ho'oponopono, as minhas orações não poderiam ser atendidas porque eu estava guardando rancor. Como eu posso querer que o outro me veja, que tenha paciência comigo, que o outro perceba que eu sou, se eu não consigo fazer isso? Como é que eu queria ser perdoada se eu mesma não tinha me perdoado e não tinha perdoado aquela instrutora ainda no meu coração? Só quando a gente tira do nosso coração o rancor, o ódio, sabe? Que a gente às vezes nem fica lá porque a gente quer, mas sim porque a gente vai guardando, é que a gente percebe. E eu leio, estudo há tanto tempo, eu faço há tanto tempo, e até então eu achava que o meu problema era um medo, era a minha insegurança. E eu estava trabalhando a minha insegurança. Depois eu percebi que não era isso. Era o perdão. Eu precisava me perdoar. Eu precisava perdoar a outra pessoa e deixá-la livre. No momento, na verdade, que eu me perdoo, eu deixo o outro livre também. E eu paro de sentir esse rancor, essa raiva, esse ódio, essa coisa de que ai, aquela mulher foi grossa, aquela pessoa teve preconceito porque eu sou latina. Eu paro com isso tudo. Eu começo a perceber que não existe nada disso. A quem me recebeu foi uma turca e ela não teve preconceito nenhum por eu ser latina. Então, esquece, isso para de existir no momento em que a gente deixa de existir isso também, né? Então, o que eu quero dizer é que se alguma coisa não está fluindo na tua vida, começa a perceber se de repente você não está fazendo algo que não está deixando isso fluir. No meu caso era o perdão. Então, as 4 palavras para mim, a única que eu precisava era eu te perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo por tudo que eu já disse, eu perdoo por tudo que eu já falei sobre ela. E eu amo a vida, eu amo essa meditação, eu quero ela pra mim, sabe? E ela fluiu, aconteceu, eu tô feliz da vida, menos um pouquinho, né? Porque a foto não ficou bonita, mas feliz da vida que eu me senti livre, sabe? Quando a gente liberta o outro, a gente se sente livre também. Quando eu perdoo o outro, eu estou me libertando do sentimento. E isso abre uma porta para várias outras coisas, abre um leque de felicidade infinita. Então, procura saber o que teu coração está precisando. Eu te amo, eu te perdoo, eu sinto muito, ou eu sou grata, sabe? Uma dessas palavras, com certeza, é o que você precisa nesse momento. E nem necessariamente todas. Mas eu sinto muito por ter feito tudo aquilo acontecer. Eu me perdoo. Eu amo que tudo isso tenha acabado. E eu sou muito grata por isso. Um grande beijo. Curta, segue e compartilha com seus amigos. Obrigada por ter vocês aqui.